O que é a SAI? Qual que é a diferença de SAI e de processo de enfermagem? E quais será que são as etapas do processo de enfermagem? Professor Fábio, eu preciso entender isso. Calma, eu sou o professor Fábio, sou enfermeiro aqui na Alemanha e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para você entender de uma vez por todas esse negócio chamado processo de enfermagem. O nosso conteúdo hoje está estruturado nesses 3 tópicos, tá? Nós vamos iniciar aqui entendendo qual que é a estrutura da sistematização da assistência de enfermagem. Então, para entender o processo de enfermagem, a gente precisa obrigatoriamente entender a SAI. E na sequência eu vou tirar uma das grandes dúvidas dos pontos de interrogações que tem na cabeça aí dos estudantes de enfermagem, que é a diferença entre a SAI e o processo de enfermagem. Calma que hoje você sai desse vídeo aqui entendendo tudo sobre isso. E aí, na sequência, a gente vai falar aí sobre etapa por etapa do processo de enfermagem e eu vou dar algumas informações aí adicionais sobre cada uma delas. Começando aqui pela estrutura da SAI. Professor Fábio, o que é a SAI? Você está falando SAI, mas o que é SAI? A sigla SAI significa Sistematização da Assistência de Enfermagem. Imagina que a SAI é esse banquinho aqui com 3 pernas, certo? Se você sentar em cima desse banquinho, ele está seguro, ele tem 3 apoios. Ele não vai cair, você não vai cair desse banco, certo? Certo. Só que experimenta tirar uma dessas pernas. Um banco de 3 apoios, se você tira uma delas, ela cai. Então, a sistematização da assistência é justamente este banco, que é sustentado por 3 princípios: o método, o pessoal e os instrumentos. E a SAI é o trabalho de enfermagem. Então, quem sustenta o trabalho de enfermagem são os métodos, o pessoal e os instrumentos. Sem isso, o trabalho de enfermagem não existe. E quem organiza esse trabalho de enfermagem é a SAI. Então, a SAI é esse grande banquinho que sustenta o trabalho de enfermagem. E aí, falando rapidamente sobre esses 3 suportes aqui do trabalho de enfermagem, o método. A gente vai estar falando aqui do processo de enfermagem, que é o próximo tema que a gente vai entrar. Vamos deixar o método para daqui a pouquinho. Pessoal, vamos falar sobre dimensionamento, né? Dimensionamento de pessoal. Ou escalas de trabalho também, você pode, vamos colocar aqui as escalas de trabalho. E já os instrumentos, você pode colocar aqui, a gente pode considerar como, por exemplo, os protocolos. Né? Protocolos, as POPs, né? As chamadas POPs, elas são um exemplo de instrumento que a gente utiliza na enfermagem. É o como eu vou executar alguma coisa, os manuais. Eu preciso saber que está protocolada, por exemplo, a aferição de pressão arterial, mas como que eu executo essa aferição de pressão arterial nessa instituição, com esse equipamento? Eu preciso estar instruído sobre isso para que o meu trabalho funcione da melhor forma, senão eu acabo perdendo essa perninha aqui. Como eu disse anteriormente, a SAI ela vai sistematizar e organizar o trabalho de enfermagem em todos os seus aspectos, sendo esses aspectos aqueles 3 que a gente citou anteriormente, certo? Já o processo de enfermagem, primeira diferença, ele está dentro da SAI. Então, a gente sim tem uma classificação SAI, abaixo dela a gente tem o processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem não é a SAI. SAI não é igual a processo de enfermagem, certo? Essa é a máxima que a gente tem. Não acreditem em quem, ou se você lê que SAI é igual ao processo de enfermagem, porque não é. O processo de enfermagem é a metodologia que está dentro da SAI. E que metodologia é essa? Uma metodologia científica que suporta o trabalho assistencial de enfermagem. Tá? Então, tudo aquilo que nós fazemos diretamente ao paciente, diretamente na nossa prática profissional, está suportado por um método científico, um método teórico chamado processo de enfermagem. Já a SAI, ela, apesar de nós termos uma folha, você pode até estar pensando agora, mas Fábio, tem uma folha lá no meu trabalho chamada SAI, eu executo a SAI, sim, só que aquela folha chamada SAI é uma das etapas do processo de enfermagem, ou algumas etapas do processo resumidas ali na parte de documentação desse método científico. Mas a SAI mesmo, quando pensamos em SAI, o que é a SAI e o que é processo de enfermagem? A SAI ela é
justamente esse trabalho, é algo imaginário, não é um papel físico na nossa mão, é algo imaginário que organiza o trabalho de enfermagem nesses 3 aspectos. E então, professor Fábio, você está me dizendo que o processo de enfermagem, por ele ser assistência direta ao paciente, ele vai ser privativo do enfermeiro? Não, o processo de enfermagem não é privativo do enfermeiro. Não acreditem em tudo que vocês veem por aí. Quando falamos aqui das etapas do processo de enfermagem, primeira etapa a gente começa sempre pela investigação. Investigação, professor, eu jurava que era coleta de dados. Eu ouvi meu professor falando que é coleta de dados. A coleta de dados está dentro da investigação. A investigação, ela de modo geral, né, bem amplo aqui, ela vai ser composta por 3 etapas. A coleta de dados, também chamada de anamnese, né? Onde nós vamos conversar com o paciente, com seus familiares e assim por diante. Vai ser aquela troca de informações. Mas o exame físico, sim, o enfermeiro, aqui sim, privativo do enfermeiro, é responsável por estar fazendo essa metodologia científica, utilizar os métodos propedêuticos junto ao paciente para coleta de dados físicos. E também análise de prontuário, tá? Então, análise de exames, análise de imagem, análise de eletrocardiograma, por exemplo, ultrassom, isso também é função do enfermeiro estar fazendo. Isso tudo para quê, professor Fábio? Para nós chegarmos em diagnósticos de enfermagem, né? Através da investigação, nós vamos levantar problemas. O paciente tem esse problema, o paciente tem risco de outro determinado problema. Mas como que eu vou chamar este problema? Eu preciso dar um nome aos bois, da mesma forma que, por exemplo, o médico fala que o paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio. Ele dá um nome a um problema médico. Nós, como enfermeiros, precisamos dar um nome para um problema de enfermagem, como, por exemplo, o risco de quedas, né? Débito cardíaco diminuído. Né? Nós precisamos dar um nome, né? Aqui foram 2 exemplos de diagnósticos de enfermagem pela NANDA International. A gente acaba utilizando alguns livros, né? Algum suporte teórico que nos ajudam a dar esses nomes, a nomear esses problemas de enfermagem. E sabendo qual que é esse problema, nós vamos planejar o que faremos. Planejar quais são as minhas metas, por exemplo, para cada um dos meus diagnósticos de enfermagem. Então, o planejamento de enfermagem, ele é feito com base nos diagnósticos. Então, para cada diagnóstico eu terei um planejamento diferente, eu teria uma meta diferente a ser alcançada no final da minha assistência. E lembra que eu falei que o processo de enfermagem não é privativo do enfermeiro? Olha aqui a parte da implementação. Tá? Implementação não é só também colocar em prática o que o enfermeiro prescreveu, né? Aqui dentro do planejamento a gente também tem a prescrição de enfermagem, né? Isso sim feita pelo enfermeiro. Mas a implementação não é apenas colocar em prática a prescrição. A implementação, ela, por exemplo, a passagem de plantão, por exemplo, que o auxiliar, o técnico vai fazer, o enfermeiro também faz, isso é implementar a assistência de enfermagem. Né? Fazer o planejamento de escalas, por exemplo, isso também é implementação de enfermagem. Óbvio, colocar em prática o que o enfermeiro prescreveu, o que o médico prescreveu, né, as medicações, também é implementação de enfermagem. Tá? Então, muita coisa entra. Aqui são alguns exemplos também do que é implementação de enfermagem. E isso é feito por toda a equipe. E, por último, a etapa de avaliação, onde nós vamos olhar para trás e ver se tudo ocorreu da forma certa. Será que eu consegui eliminar algum diagnóstico, eliminar algum problema de enfermagem? Ou será que ele ainda persiste? Se ele persiste, o que será que eu fiz de errado? Será que eu não fiz nada de errado? Será que eu planejei errado? Ou será que eu implementei errado? Ou será que a minha coleta de dados, a minha investigação estava errada lá atrás? Chegou a hora de avaliar, chegou a hora de olhar para trás e mudar o que precisa ser mudado. Em geral, essa avaliação de enfermagem acaba sendo documentada de 2 formas. A primeira, na forma de anotação de enfermagem, que é feita por toda a equipe de enfermagem, auxiliares técnicos e enfermeiros. E também na forma de evolução de enfermagem, essa sim privativa do enfermeiro.
Esse foi o meu apanhadão geral sobre SAI processo de enfermagem. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o gostei aqui, clica no botão gostei aqui embaixo que isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, isso talvez seja o que mais me ajuda. Se você de fato chegar a clicar aqui embaixo, isso dura 1 minutinho, você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, colegas de faculdade, pessoal do hospital. Tenho certeza que além de você estar fazendo bem para que eles adquiram mais conhecimento e consigam aumentar sua gama de conhecimento, você também me ajuda muito. E óbvio, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Te vejo na nossa próxima semana com mais um vídeo aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau.